O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fui escolhido entre os bispos para presidir hoje, por ser o mais jovem em tempo de ordenação. Hoje, 28 de setembro, completam-se 4 meses. 28 de maio, em Nova Esperança, aliás, em Santa Maria, Dom Moacir estava me passando o sacramento da ordem episcopal. Uma alegria fazer parte, integrar o episcopado e também o presbitério, toda essa comunidade querida do Paraná. E quando se fala na Igreja do Paraná, a gente percebe assim todo um respeito a nível nacional, porque existem pessoas que realmente dão o melhor de si. E um bom trabalho se faz aqui. Muitas pessoas dedicadas. E o que nós ouvíamos, as reflexões de hoje, trazem bem presente. Eu digo, é uma satisfação poder participar da construção de uma igreja assim. Me sinto feliz em ter sido escolhido para servir na Igreja do Paraná, servir como bispo auxiliar na Igreja de Curitiba. E tínhamos o encontro dos bispos, e quando ouvi as dificuldades dos bispos nomeados direto para as dioceses, eu agradeci a Deus por ter sido escolhido, primeiro ao menos, como auxiliar. Tudo fica bem mais fácil. As partes mais difíceis a gente passa para Dom Moacir, né? Outra maravilha é poder conviver numa comunidade de bispos. A gente partilha, conversa, dialoga, e isso torna o ministério bem mais fácil. Também agradeço a Deus por isso. Mas a Assembleia do Povo de Deus é uma experiência de ser igreja, na qual se traz os sonhos, as esperanças e as dores de toda uma busca na direção da construção do reino de Deus, que é a instância última pela qual se trabalha, pela qual Jesus veio ao mundo, razão esta pela qual também nós devemos viver e ser o reino de Deus. Nós ouvíamos na primeira leitura o cenário, reconstrução de Jerusalém, desânimo, e o profeta tenta de alguma forma colocar pressão, motivação naqueles homens desolados quando estão voltando, encontram as ruínas, destruição. A motivação é reconstruir o templo, porque se tiver o templo, se terá a presença de Deus na compreensão deles, presença de Deus entre eles. E lá o profeta estimula e se lança. Reconstrução. Nós, no nosso estudo, de alguma forma, algo parecido também, reconstruir ou aperfeiçoar, dinamizar a realidade paroquial, o nosso jeito de ser igreja no mundo de hoje. No Evangelho, nós
Ontem percebíamos Jesus sondando entre os seus discípulos qual era o impacto da sua mensagem. E quem diziam o povo, as multidões, que ele era? Uns Elias, Jeremias, e as diversas opiniões. E hoje, quando se fala em igreja, também temos muitas opiniões, e muita gente que dá muitas opiniões. Mas Jesus pergunta: e vocês que estão comigo? E vocês, Assembleia do Povo de Deus, para vocês, quem eu sou? Pedro toma a palavra: "Mas tu és o Cristo de Deus." Penso que deva ser esta também a nossa resposta. Mas logo veio o entusiasmo, e o trecho que nós ouvíamos hoje, todos estão encantados com tudo que Jesus faz. E Jesus chama os 12 e diz: prestai atenção às palavras que eu vou dizer. Quer dizer, dá a impressão que Jesus quer colocar um balde de água fria num excesso de ânimo e de uma motivação mal direcionada. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Prestem atenção no que eu vou dizer. Parece que é algo que sai lá do fundo do coração de Jesus, quase como que um desencanto na tentativa de construir uma igreja de festa, de badalações, de oba-oba, de milagreiros e coisa parecida. Prestem atenção. É uma expressão que vem com muita força, com muita pressão. Poderíamos perguntar: Jesus, ao dizer isto, não estaria pensando também no nosso tempo e na nossa realidade? Quando ele nos diz ainda hoje: prestem atenção que o Filho do Homem vai ser entregue, o que nos quer comunicar? Penso que os desafios e preocupações das reflexões de hoje trazem muito presente as nossas dores, a ansiedade, preocupação até. Eu acho que partilhamos da dor de Jesus de ser entregue. Mas que resposta precisamos nós dar aos homens e às mulheres do mundo de hoje? Como entender essa pressão que surge do coração de Jesus no cenário de hoje? Falávamos da importância de ser, não tanto a preocupação do fazer. O Padre Leomar falava também: viver o amor como doação. E aí me veio uma imagem, uma lembrança, Madre Teresa, quando perguntada sobre o sofrimento e sobre as dores e como ela reagia diante de tudo isso, e diante de poucas respostas para tanta pergunta, ela dizia: ame, ame, ame até doer. E quando você conseguir amar até doer, não será mais dor, mas somente amor. Será que o nosso agir pastoral tem esta pressão toda de amar até doer? O Papa Francisco nos desafia a conversão constante na direção das periferias, sempre na direção da periferia do outro, da alteridade, da doação, da entrega. Parece essa a preocupação de Jesus também, quando ele diz: prestem atenção às palavras que eu vou dizer. Mas será que isso representa tudo aquilo que nós sentimos lá no coração? A pressão que devemos colocar no nosso agir pastoral? Nos aquietamos, serenamos? O Papa mexeu com as multidões e nos ajuda a entender e acreditar que a sua vida corresponde com o seu dizer, com a sua fala. E a gente percebe que ele bota pressão em tudo aquilo que ele faz.
Talvez um exemplo simples, década de 1920, interior de Novo Treviso, uma cidadezinha, interior do Rio Grande do Sul, família lá moendo a cana para fazer a rapadura, para fazer o melado, fazer a cachaça também. E de repente a mãe deixa a mão entrar no moinho, até parar o boi, travar o moinho, já tinha ido até o pulso, tinha moído a mão. Pegam aquela criatura, levam para o médico, e o médico diz: nós vamos ter que cortar, não tem outro jeito. Está bem, diz a mãe. E o médico, quando se preparava para os procedimentos, assim: a senhora vai agora inalar éter, para poder, era o que tinha de anestesia na época. Diz: doutor, eu estou grávida. Diz o médico: sinto muito, mas a senhora vai perder o filho. Ah, não, meu filho não. Pode cortar sem anestesia, sem a inalação de éter, mas eu vou ter que serrar o seu osso, diz o médico. Não tem importância, serre o osso. E aí colocaram alguma coisa na boca e ela aguentou como pôde. Não era um, eram dois, gêmeos. E os dois se tornaram padres, Abraão e Daniel Carlinhos. Faz uns 10 anos que o último deles faleceu, na Diocese de Santa Maria. Será que esta mãe, quando pensa no filho, manda cortar e serrar, sem medo? Será que por trás está esta pressão que Jesus tinha no coração quando percebia os seus discípulos motivados com outros pensamentos que não aquele que era o essencial? Como é que é a força do nosso amor pastoral? Se ele compararia a força desta mãe que manda cortar parte de si por amor do filho, nós somos capazes de atitudes assim no nosso agir pastoral? Quem sabe estamos fazendo festa como os discípulos naquela hora, que suscitam de Jesus uma indignação. Atenção para o que eu vou falar. E nós percebemos que no mundo de hoje, já concluindo, não podemos nos contentar com um agir mediano, com meias respostas. Isto não convence mais. Conta uma história atribuída a São Francisco, que ele estava caminhando na neve, em suas orações, peregrinando, e de repente uma pequena ave, um passarinho, bateu nele e logo entrou para dentro da sua roupa, e ele agasalhou aquele passarinho friolento. E logo chegou um gavião espaforido, espera lá, homem de Deus. Este passarinho que você pegou me pertence, eu estou perseguindo ele há horas. Ah, não, diz Francisco, você vai comer, você vai matar ele. Não tenho culpa se Deus fez de mim um predador. Se eu não comer esse passarinho, quem vai morrer de fome sou eu. E o homem de Deus ficou num dilema: como resolver esse problema? Aí ele teve uma ideia e propôs: se eu der uma parte de mim para matar a sua fome, o correspondente ao peso do passarinho basta? Tá bem, eu só quero me alimentar, diz o gavião. E nisso, conta que surgiu uma balança, e o homem de Deus colocou o passarinho no lado da balança, cortou uma mão, nem sinal de mexer com o fiel da balança, cortou mais para cima, nada, cortou o braço inteiro, nada. Mas que passarinho pesado! Aí que ele se deu conta que quando se trata de doar a vida, não pode ser só pedaços ou só parte. Quando ele subiu todo inteiro na balança, o fiel equilibrou. Nós podemos cair na tentação de pensar que o nosso agir pastoral
basta só metade da nossa vida, ou só parte. Não basta, não é suficiente. Se assim agirmos, vamos gerar a indignação de Jesus. Atenção! O Filho do Homem vai ser entregue por completo, total, na cruz. O desafio que esta Assembleia do Povo de Deus nos deve deixar no coração, eu penso, seja de meditar sobre o nosso agir pastoral e a força que nós colocamos sobre cada gesto. E o quanto de mim eu estou doando, em que proporções? Na acolhida, nas relações, mesmo com os problemas difíceis, com o povo, com os padres, com as lideranças. Quanto de mim eu estou dando e com que força? Que o Senhor nos ilumine o coração e a vida e nos ajude a construir a sua e nossa igreja, construindo assim o reino de Deus. Que assim seja. Temos pressas?